Queridos irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria para nós estarmos mais uma vez reunidos e dessa vez para estudarmos a lição 11. A salvação não é obra humana. E sim, a salvação é o maior presente que nós recebemos. A lição 11 será estudada no próximo domingo, dia 16 de março. Vamos ao nosso texto áureo, que nos diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Pelo texto áureo fica evidente o quão privilegiado nós somos, porque foi pela misericórdia do Senhor que nos alcançou. A etimologia dessa palavra, misericórdia, vem do latim miseratio, miséria, mais cordis, coração. Um coração que se debruça sobre a miséria. É Deus tomando as nossas dores e se compadecendo de nós. Vamos à verdade prática. A verdade prática diz assim: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus e não vem das obras humanas. E este é o nosso tema hoje. É uma lição maravilhosa de estudarmos. Precisamos ser gratos ao Senhor por tão grande salvação e anunciar essas boas novas àqueles que ainda não conhecem o nosso Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar por essa noite, pela oportunidade de estudarmos essa lição, por aprendermos, ó Deus, por recebermos de Ti tão grandioso presente sem nada merecermos. Somos gratos a Ti pelas misericórdias que tem alcançado a nossa vida. Pedimos ao Senhor que nos ajude, ó Pai, a anunciar as boas novas de salvação, conforme nos ordena o Senhor Jesus nos evangelhos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A salvação, ela é operacionalizada em nós pelo Deus Trino. Nós temos aqui a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em prol da salvação da humanidade. E nós não podemos perder isso de vista. Por quê? Desde que o homem pecou, como foi o assunto da semana passada, Deus, em sua presciência, já havia elaborado o plano da salvação. E o Filho, ele se deu em sacrifício pela humanidade. E o papel do Espírito Santo é aquele que nos conduz, que conduz o plano e nos revela. É aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Desta forma, a humanidade ela é alcançada pela graça divina, que chama todos à salvação por meio da fé. Essa é a verdade central, bíblica, é assim que nós cremos e é assim que nós iremos aprender, ter convicção para refutar os falsos ensinos dos nossos dias. Vamos ao nosso texto bíblico, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Por favor, irmão Carlos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo pela graça. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nessa leitura, escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo ele instrui aquela jovem igreja, e nós vamos perceber que todos os capítulos iniciais são capítulos de instrução, até chegar ao capítulo 6, que é o capítulo que nós conhecemos como a armadura de Deus. E ele instrui de que forma? Demonstrando o estado pecaminoso que antes eles viviam e mostrando também a diferença de uma nova vida em Cristo. Porque a partir do versículo 6, ele nos fala que o Senhor nos ressuscitou juntamente com ele, e ele faz esse contraste entre uma vida cheia de pecados, mortos em ofensas, segundo os desejos da carne, e uma nova vida em Cristo. A nossa aula, o nosso foco é ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus. A doutrina da salvação que nós conhecemos teologicamente como soteriologia, relacionar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade e correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Ou seja, a lição ela vai nos demonstrar que desde a antiguidade, diversas pessoas ensinaram de forma inadequada e buscaram por seus próprios meios prover formas de se salvar. Porém, a palavra nos revela que somos salvos pela graça, somos alcançados pela misericórdia do Senhor. E não é necessário nenhum esforço humano para que nós possamos fazer. Vamos à nossa introdução. Nesta lição, nós vamos trabalhar a afirmação bíblica da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo. E vamos analisar algumas visões que contradizem o ensino bíblico. Como nós mencionamos, visões distorcidas na antiguidade e visões distorcidas na atualidade. Veremos o quanto essas visões soteriológicas distorcidas são prejudiciais à vida cristã e que, por isso, podem trazer muitos prejuízos espirituais. O nosso esboço, introdução, ponto 1, a salvação sob a graça de Deus, ou seja, debaixo da graça de Deus, não tem outro caminho. Segundo ponto, soteriologias inadequadas na antiguidade, e aqui nós iremos abordar os reencarnacionistas, os galacionistas e os gnósticos. Ponto 3, as soteriologias inadequadas de hoje. Aqui nós temos o islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo, e, por fim, a conclusão. Em nosso primeiro ponto, nós temos a salvação sob a graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele começa de uma forma muito didática, descrevendo o estado espiritual humano. Desde a queda do homem, o homem passou a viver morto
para Deus, afastado de Deus, distanciado de Deus. E em todas as Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, o propósito do Senhor é revelar o seu Filho, revelar o seu plano. O propósito de Deus Pai é revelar o seu Filho à humanidade, é alcançar, é retomar essa comunhão com o homem, a sua criatura. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano. E o apóstolo Paulo, ele emprega algumas expressões para reforçar essa realidade do pecado. Ele diz: mortos em ofensas e pecados, no versículo 1, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, andávamos nos desejos de nossa carne. Éramos, por natureza, filhos da ira. Todas essas expressões, elas demonstram e reforçam de uma forma soberana o quão trágico era o estágio de decadência, é o estágio de decadência do ser humano distante de Deus. Por isso, escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma: o salário do pecado é a morte. No tópico 2, ele volta a reforçar: como estávamos mortos em ofensas e pecados, ele usa as expressões "e vos vivificou" e "nos vivificou", que revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores. A salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. E como já afirmamos, a salvação ela é operacionalizada em nós pela ação conjunta de um Deus trino, Deus Pai, que em sua presciência ele elaborou o plano de salvação, Deus Filho que se deu por nós e o Espírito Santo que nos revela, que nos convence do nosso estado de pecado, para que nós possamos aceitar esse favor do Senhor, que nós não merecemos. O ponto 3, a exegese dos versículos 8 a 10. O termo graça significa literalmente favor imerecido, favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Alguém pagou o preço em nosso lugar. O Senhor Jesus se deu por nós, se entregou, como ele próprio disse: a minha vida a dou. E era necessário que ele oferecesse esse sacrifício perfeito, um sacrifício único para que os nossos, em substituição aos nossos pecados, pagando o preço por nós. Nós não merecíamos, mas ele fez por amor. Vamos ao nosso ponto 2, soteriologias inadequadas na antiguidade. E aqui nós encontramos, no primeiro tópico, os reencarnacionistas, um trava-língua aqui. A doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo, no sikhismo, é defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. É uma doutrina hoje muito em voga na nossa sociedade atual, e os adeptos dela têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esses ciclos de roda de renascimento parem de girar. Ou seja, eles entendem que pelo seu próprio esforço irão galgar a salvação, irão evoluindo.
até atingir o nirvana, segundo a crença deles. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Mas o que a Bíblia nos afirma? Aos homens está ordenado morrer uma única vez. Pode colocar para a gente a tela novamente, tem uma figurinha. Vindo depois disso o juízo. Essa é a referência de Hebreus 9, 27. E não existe reencarnação. E muitas vezes eles utilizam as passagens bíblicas de ressurreição para dizer que aquela pessoa renasceu. Mas ressurreição é bem diferente de reencarnação. Reencarnação não existe biblicamente falando. E ressurreição, aqueles que ressuscitaram, como nós temos Lázaro, ressuscitaram e morreram novamente e estão aguardando o grande dia, o dia do arrebatamento, em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. No segundo ponto, nós temos os galacionistas. Esse tema já foi debatido também em uma das lições anteriores. Os legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia, queriam impor aos gentios a observância da lei de Moisés como condição para a salvação. Por isso leva este nome galacionistas. Nada mais é do que os legalistas, que entendiam que, além de aceitar Jesus, eles também precisariam observar a lei mosaica para que fossem salvos. Mas o que a Bíblia nos diz? Se somos salvos pela graça, por meio da fé, e não é por meio das obras, qual o sentido de se impor um conjunto de ritos? Qual o sentido de se impor o seguimento da lei mosaica? A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Por favor, irmão Carlos, coloca para a gente a referência de Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Se nós observarmos a forma enfática do apóstolo Paulo instruir os nossos irmãos, exatamente a preocupação que ele tinha com aquele legalismo reinante na Galácia. Voltando ao slide, nós temos aí as características do cristianismo judaizante. Guardam o sábado, comemoram as festas judaicas, praticam as leis dietéticas, uso indiscriminado de símbolos judaicos e condicionam a salvação a essas práticas. Queridos irmãos, qualquer prática que eu coloque na condição de ser necessária para que eu seja salvo, eu estou anulando o sacrifício de Jesus. Porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, não por meio das obras. E não tem nenhum esforço que possamos fazer para que possamos alcançar a salvação. Esta verdade é incontestável e está presente nas Escrituras de uma forma muito explícita para nós. O terceiro ponto, os gnósticos. Quem são eles? Eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. Fundado por Mani, na Pérsia, atual Irã, o seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. E os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Eu coloquei uma figurinha aí dramática, esse falso ensino coloca como se houvesse uma eterna guerra entre o bem e o mal em condição de equilíbrio, quando nós sabemos que
o nosso Senhor é o Todo-Poderoso e todas as coisas são sujeitas a Ele. Deste modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e dos seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber este conhecimento. Qual o problema que nós temos aqui? A salvação para este grupo de pessoas, ela não é acessível a todos. Ela é apenas restrita a um grupo de ilimitados, a um grupo limitado de pessoas que irá alcançar esse estado, essa iluminação espiritual. Quando em sua presciência, nosso Deus, o intento dele é prover um meio de salvação para todos. Todo aquele que nele crê, que creia em seu Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é sem razão que nós conhecemos João 3,16 como o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tal, inexplicável, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes de passarmos ao nosso terceiro ponto, eu fiz um comparativo aqui das soteriologias inadequadas de hoje. Então, somente no que diz respeito ao aspecto da salvação. É claro que a tabela completa você encontra nesse endereço que está indicado, nesse link que está indicado, https://graçamaior.com.br. Segundo o cristianismo, a salvação é pela graça através da fé. É a doutrina que nós cremos, é a doutrina que nós ensinamos. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra Jesus não verá a vida, mas permanece sobre ele a ira de Deus. Segundo o islamismo, a salvação, o equilíbrio entre as boas e as más obras que irá determinar o destino eterno no paraíso ou no inferno. Nós temos aqui as testemunhas de Jeová. Obedecendo às ordens da Sociedade Torre de Vigia e seguindo o modelo de Cristo, acreditam em aniquilacionismo da alma, Satanás e inferno. Mas a salvação para eles nós vamos ver mais à frente, num tópico específico. Ela não é para todos, nem todos irão herdar o céu, apenas parte. A maioria das pessoas irão herdar apenas a terra. E para o mormonismo, nós temos salvação pelas boas obras, obediência aos preceitos e às cerimônias da igreja mórmon. Segundo essa religião, aqui nós estamos falando do ponto 1, o islamismo, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Isso está no Alcorão, que é a regra de fé que eles adotam. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação, no contexto deles, é por mérito, pelas obras. À luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Mas em que crê o Islã? Eles não apenas creem, como incutem em suas crianças, desde a tenra idade,
que a salvação é por obras, e daí eles têm que observar uma série de preceitos, e eu trouxe pelo menos 5 que são os principais pilares do Islã. O testemunho da fé, que é o primeiro, a profissão de fé consiste em recitar: não existe nenhum Deus além de Alá e Muhammad é o seu profeta. O segundo é o salá, oração. A oração deve ser feita 5 vezes ao dia na direção de Meca. O terceiro, zakat, caridade. A esmola consiste em doar 2,5% dos lucros pessoais aos pobres. 4, jejum no mês de Ramadã. O jejum deve ser feito durante o mês sagrado de Ramadã. 5, peregrinação. A peregrinação à Meca deve ser feita uma vez na vida, se houver condições físicas e financeiras. Então, esses pilares, eles são observados, eles são guardados com muita devoção. Porque eles acreditam que, através da observância desses mandamentos, é que eles serão salvos pelas boas obras. E aí serve para nós como ponto de reflexão. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas, uma vez salvos pela fé, através da nossa conduta cristã, nós demonstramos, através do nosso testemunho de vida, nós podemos alcançar outras pessoas. Não que devamos fazer nada para que sejamos salvos, mas é exatamente por sermos salvos, por termos recebido tão grandioso presente, é que não devemos nos calar, não devemos nos silenciar. E devemos ser exatamente o que o Senhor Jesus espera de nós. Sal da terra, luz do mundo, fazendo diferença onde passarmos. As testemunhas de Jeová. Segundo as testemunhas de Jeová, a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia em João 14:6. João 14:6 é um versículo bastante conhecido, e eu não vou pedir ao irmão Carlos. Eu quero que você aí na sua casa tente lembrar. Vou te dar 15 segundos. Lembrou? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Coloque aí para nós, irmão Carlos. João 14:6. Conferiu? Então, meus irmãos, é apenas um exercício, é um texto que a gente conhece, é um texto que serve para nós. Ele não é um dos caminhos. Jesus é o único caminho e ninguém vem ao Pai senão por ele. Existem 2 grupos de salvos. Um que tem direito ao céu, segundo os testemunhas de Jeová, restrita a 144.000, a classe dos ungidos, e outro a classe da multidão, que vai herdar a terra, segundo a teologia deste movimento. Por muito tempo, eles falavam dos 144.000, mas com o passar dos anos, a seita religiosa cresceu, alcançou um número maior e precisava criar uma justificativa também, uma explicação, para que eles continuassem a obra de evangelização, que eles são muito zelosos nesse aspecto. E aqui eu coloquei um folhetinho de esse folhetinho foi elaborado por um rapaz, ex-testemunha de Jeová, que veio conhecer a verdade. E ele pergunta: é o Jesus das testemunhas de Jeová o mesmo Jesus da Bíblia? E aí ele coloca a foto do folheto.
mas tenho medo de que, de algum modo, assim como a serpente seduziu Eva pela sua astúcia, vossas mentes sejam corrompidas, afastando-se da sinceridade e da castidade que devem ao Cristo. Pois, de modo como é, se alguém vem e prega um Jesus diferente do que nós pregamos, aí ele faz a comparação entre o Jesus que as testemunhas de Jeová ensina e o Jesus que nós temos esposado nas Escrituras em nossa Bíblia. O Jesus das testemunhas de Jeová, ele é filho de Deus, mas ele não é Deus. Ele é criado arcanjo Miguel, ressuscitado espírito, mas não humano, é presença invisível, começou em 1914, não deve receber adoração ou oração. O Jesus da Bíblia, o que nós cremos, o que nós anunciamos, ele é Deus Filho, plenamente Deus e homem. Ele não é criado, porque ele existe desde a eternidade. Ele é ressuscitado, Deus homem. Nós cremos em sua vinda futura, física e visível. Ele é digno de adoração e oração. E ele coloca os textos bíblicos. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, nem tudo que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não fizemos muitas obras poderosas em seu nome? Contudo, eu confessarei, nunca vos conheci, afastai-vos de mim. Todas essas referências são referências que vão demonstrar que nem todo aquele que se proclama ser um representante de Cristo ou estar anunciando o Cristo, nós devemos dar crédito. Precisamos fazer como os irmãos bereanos e conferir se aqueles ensinos estão indo ao encontro das Escrituras, e aqui eu aproveito para fazer essa informação, né? Ir ao encontro é estar em conformidade, ou de encontro é estar chocando com o que diz as Escrituras Sagradas. Para fazer essa diferenciação, é uma expressão que causa muita dúvida em nosso meio. Soteriologias inadequadas de hoje. O terceiro, nós temos aqui o mormonismo. Em que creem os mormons? Eles creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e ordenanças. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão, imposição de mãos, mas há outros requisitos. Um deles, aceitar Joseph Smith como porta-voz de Deus. E aqui, irmãos, eu coloquei logo no ladinho ali, existem 13 breves declarações escritas por Joseph Smith que resumem as doutrinas básicas da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. 3 e 4, bem parecido com aquilo que nós cremos, né? Cremos que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro, fé no Senhor Jesus; segundo, arrependimento; terceiro, batismo por imersão para a remissão de pecados; quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. O porém é a regra número 8, que eu não destaquei, mas é exatamente colocar as declarações de Joseph Smith no mesmo patamar de igualdade com a palavra inspirada, infalível e única palavra de Deus. Em que mais creem os mormons? Eles creem na lei da progressão eterna, ensinando que os homens passam de filhos espirituais de Deus na pré-existência para ganhar corpos físicos aqui na Terra. E, finalmente, depois da morte,
as pessoas entram em um dos 3 níveis do céu: celestial, terrestre e celestial. É uma criação que a gente não consegue muito compreender tanta criatividade, de onde veio toda essa crença, mas é uma espécie de purgatório, tanto que eles mantêm eles mantêm um acesso de registros de ascendentes para que você possa consultar, e se você descobre que um familiar seu veio a óbito e ele não seguia as doutrinas, para que você possa rezar, né, orar, fazer preces pela alma daquele que já faleceu. Então, eles creem totalmente diferente de nós. E eles, da mesma forma, nós vamos... os 3 pontos que nós estamos falando, soteriologias inadequadas de hoje, islamismo, testemunhas de Jeová e mórmons, esses 3, eles trabalham arduamente na evangelização e na conversão de fiéis. Dependendo do comportamento dessa pré-existência, os seres espirituais nascem aqui na Terra, alguns das famílias mórmons e outros de outras famílias. Segundo o ensino mórmon, o objetivo é viver uma vida digna o suficiente de ser exaltada a divindade. Essa figura, se você observar, é um gráficozinho que vai mostrar como se depois da morte houvesse alternativas para que as pessoas pudessem migrar para outros locais e, pelos próprios esforços, a pessoa ser exaltada a uma divindade. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Em que nós devemos firmar a nossa convicção, firmar a nossa fé? Somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É um ato da misericórdia de Deus sobre nós, que não olha para a nossa fraqueza, para as nossas falhas, para as nossas limitações, que não olha para as nossas condições financeiras, que não olha para nossas características físicas, mas ele deu o seu Filho para que todos que o recebam sejam salvos. Graça não é mérito, e nem o ato do pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Somos salvos de graça, mas alguém pagou o preço. Não é porque merecemos, não é porque somos bonzinhos. Estudando essa lição, é impossível não lembrar do meu filho, quando ainda bem pequeno, e a gente conversava sobre esse tema em casa, e ele falava assim, ele tinha uma certa dificuldade de entender a natureza pecaminosa que nós herdamos, que todos pecaram, e que somos carentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque ele dizia assim, mamãe, mas eu sou um filho bom, eu sou obediente, eu não sou bonzinho. E eu dizia, perante Deus, nós somos inclinados a fazer o que é mal. E como explicar isso para uma criança? Mas, pela misericórdia de Deus, pela graça, a gente consegue, porque o Senhor nos faz lembrar de situações do cotidiano, onde, muitas vezes, contrariada, a criança ela vai querer revidar, vai querer agir com a sua própria justiça, e o Senhor nos dá essas oportunidades de demonstrar que a nossa natureza é má, mas o Senhor opera em nós e através de nós, e é misericordioso, e nos alcançou com a sua graça, nos alcançou com salvação. A Bíblia ensina, por último, que a salvação é para todos. E, para concluir, nós fomos justificados pela fé. Deus e sua graça é a fonte da nossa justificação. Esse último gráfico, mais com referências bíblicas que embasam a nossa salvação, a nossa justificação. A base da nossa justificação
somos justificados através da cruz de Cristo pela graça de Deus, fé e não obras, os meios da nossa justificação. É tão somente a fé, não tem nada que possamos fazer para alcançar a salvação. A redenção divina. Jesus nos resgatou da escravidão do pecado e da morte, pagando o preço do seu próprio sangue. Queridos, nós estávamos condenados à morte. Aquele que pecava, a alma que pecasse, teria que morrer. Mas ele se deu por nós em sacrifício vivo, perfeito, agradável a Deus e pagou a nossa culpa. Propiciação divina. Jesus é o sacrifício perfeito. Nós éramos filhos da ira. E Jesus é o sacrifício perfeito que desvia a ira justa de Deus de nós e do nosso pecado. Olhando para nós hoje, Deus não nos vê mais mortos em pecados, mas Ele vê o seu Filho em nós que nos justifica de todo o pecado. Demonstração divina. A morte de Jesus revela a justiça de Deus em relação ao pecado. Por quê? A natureza de Deus é incompatível com o pecado. E Deus, na sua presciência, em seu desejo de reconciliar o homem com Deus, ele trouxe o plano da salvação. O plano da salvação, ele nos é revelado pelas Escrituras, ele é executado através de Jesus, com a ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, eu termino aqui, sendo grata ao Senhor por tão grande salvação e conclamando a todos os irmãos, vamos anunciar as boas obras daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos anunciar aquilo que nos tem feito o nosso Senhor Jesus. Que Deus os abençoe e que todos tenham uma excelente aula neste domingo. Amém.